Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Jack Brandão do Centro de Estudos Logoimagéticos com Desfotose. Bom pessoal, ao ver as redes sociais, hoje, me deparei com a figura de um novo Messias. Bom, pelo menos ele se acredita um Messias. Ele se chama Donald Trump e vestido com as roupas de Jesus, ou aquelas roupas que a tradição imagética ocidental coloca como Jesus, abençoando as pessoas, tendo a bandeira dos Estados Unidos atrás, ele se coloca como um novo Messias. E, ainda não satisfeito, começa a criticar, a lançar imprecações contra o Papa Leão XIV. De modo especial para vocês que são católicos ou que se dizem católicos, este vídeo é para vocês. Vocês que apoiam este tirano, que não contente em matar crianças e matar pessoas inocentes, juntamente com seu cúmplice sionista, agora quer atacar a Igreja Católica Apostólica Romana, na figura do Sumo Pontífice. Eu não preciso dizer muitas coisas para aqueles que se dizem católicos, só que ainda muitos deles ainda apoiam este ser, ainda apoiam suas atitudes. E eu quero ver se vão apoiar mais essa atitude. Bom, o vídeo está aqui para que a gente possa conversar sobre essas questões. Ok? Peço que vocês deem um like nesse vídeo, para nós é muito importante mesmo. Ou se não, dê um dislike mesmo, não tem problema. Não gostaram? Escrevam nos comentários, você é um babaca, você não sabe de nada. Como muita gente escreve, fazer o quê? Mas escutem com atenção. Tá, tem seus comentários também. Vocês concordam com isso? Vocês acham certo a pessoa como Papa que fala em nome de Jesus, usando as palavras do Evangelho, ser criticado por alguém que nem católico é, que vive a fantasia de uma seita religiosa que dá a eles o poder de ter um Deus feito à sua medida, à sua imagem e semelhança? Bom, enquanto vamos para a vinheta, inscrevam-se aqui no canal, tá bom, pessoal? Eu quero começar o programa de hoje com uma frase que me impactou profundamente, principalmente porque tem tudo a ver com aquilo com que eu também penso. Uma frase que resume o tamanho do absurdo que estamos vivendo. Ela é do historiador vaticanista Massimo Faggioli. Prestem atenção, nem Hitler, nem Mussolini, nem Napoleão atacaram o Papa de forma tão direta, pessoal e pública como Donald Trump fez nesta semana. Bom, é para se pensar um pouco nessa frase, pessoal. Deixem essa frase ecoar por um instante em suas cabeças. Nem Hitler, nem Mussolini, nem Napoleão. 3 grandes conquistadores. O ano é 2026. O cenário, a Casa Branca e o Vaticano. O gesto, uma ameaça direta, pública e hostil. O alvo, o Papa Leão XIV. O que estamos vendo é mais do que uma crise diplomática. É uma tentativa explícita do poder temporal, do poder imperial, de constranger e manipular a voz do Sumo Pontífice. Donald Trump não apenas criticou a política do Vaticano, ele chamou o Papa de fraco. Disse que o Pontífice é fraco no combate ao crime,
e péssimo em política externa. Ele tentou constranger a Igreja Católica por ela pregar a paz. Lembrem, Donald Trump não é católico. Se é que é cristão. E como se não bastasse a agressão verbal, Trump publicou uma ilustração gerada por inteligência artificial, onde ele mesmo aparece vestido com roupas que remetem a Jesus Cristo. Vejam aí, uma bata branca com um tecido vermelho por cima, a mão sobre a cabeça de um homem doente com a bandeira americana ao fundo. Não se trata apenas de arrogância política. Trata-se de uma auto-messianização blasfema. É o poder político querendo ocupar o lugar do sagrado. Isso não é novo, mas é absurdo. Sabe, o que me preocupa profundamente como pesquisador e católico é ver que muitos que se dizem católicos, especialmente aqueles que se dizem ligados ao campo da extrema direita, aplaudem esse tipo de postura. Apoiam o insulto contra o vigário de Cristo, enquanto seguram o terço nas mãos, enquanto colocam véus sobre as cabeças, enquanto vão às missas comungarem. Hoje nós vamos mergulhar nessa guinada histórica. Vamos lembrar de momentos em que reis e imperadores tentaram colocar a igreja no cabresto, mas falharam. Vamos entender por que o poder secular sempre temeu a liberdade espiritual da igreja. E mais importante, vamos falar sobre o que fazer diante desse dilema. Porque, meus amigos, chegou a hora de escolher de lado. Um lado só. Não há zona de conforto. Não há neutralidade possível. Primeiro, vamos aos fatos recentes. Precisamos entender a origem teológica deste embate. O Papa Leão XIV condenou a política externa estadunidense, especificamente as operações militares no Irã. O Papa falou sobre a ilusão da onipotência de poder bélico, mas o que realmente enfureceu o governo Trump foi a declaração pontual do Santo Padre. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, vinha repetindo que as operações militares estadunidenses eram realizadas sob a proteção divina e que Deus merece toda a glória pelas vitórias no campo de batalha. Ah, meu Deus! O próprio Trump questionando se Deus apoiava as ações americanas, respondeu: acho que sim, porque Deus é bom. A bondade de Deus reside no fato de Deus apoiar a destruição e a morte. Vamos continuar. Foi contra esta teologia distorcida, essa instrumentalização do nome de Deus para justificar a guerra, que o Papa se levantou e escreveu nas redes sociais com a clareza dos profetas: Deus não abençoa nenhum conflito. Qualquer pessoa que seja discípula de Cristo, o Príncipe da Paz, nunca está ao lado daqueles que antes empunhavam a espada e hoje lançam bombas. A ação militar não criará espaço para a liberdade, nem tempos de paz. São as palavras duras do Papa. Percebam a gravidade.
o governo estadunidense estava transformando, ou está transformando Deus em um general de exército, em um totem tribal. E o Papa, como legítimo sucessor de Pedro, lembrou ao mundo: Deus não tem partido, Deus não tem bandeira, Deus não abençoa a morte de inocentes. Nunca, jamais. A resposta de Trump veio em letras garrafais, nas redes sociais, em um ataque pessoal contra o Sumo Pontífice. Chamou o Papa de fraco. Disse que preferia o irmão do Papa porque este seria totalmente maga. É a tentativa mais rasteira do constrangimento. Se você não está comigo, você é um inimigo, fraco e desprezível. Ah, pessoal, o Papa, demonstrando a têmpera dos verdadeiros líderes espirituais, respondeu no avião de volta de uma viagem apostólica. E aqui eu peço a atenção de vocês para cada palavra. Prestem bem atenção. O Papa disse: não tenho medo do governo Trump. Podem me criticar, mas continuarei proclamando a mensagem do Evangelho. Não somos políticos. Não lidamos com assuntos externos sob a mesma perspectiva que ele pode compreender. Mas acredito na mensagem do Evangelho como promotor da paz. Palavras duras, palavras verdadeiras de um verdadeiro profeta. E o Papa ainda remete com as palavras de Cristo no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. Pessoal, isso não é arrogância. Isso é martírio branco. É a recusa em vender a primogenitude da verdade por um prato de lentilhas políticas. É a igreja dizendo ao império: não nos jogamos, nós não jogamos o seu jogo, nós não adoramos os seus deuses. E isso é muito sério, porque o que o Trump fez foi tentar dizer à Igreja Católica qual deve ser sua agenda. Ele quer um capelão para o império, alguém que abençoe as bombas e silencie sobre os pobres. Leão XIV não é um capelão, ele é um profeta. Ele é o líder de mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas ao redor do mundo inteiro. É muito importante que se pense nisso. O império tenta amordaçar São Pedro, mas não vai conseguir. Agora, para quem acha que isso é novidade ou que a igreja vai ruir por causa de um tweet agressivo, de um louco, vamos viajar pela história, porque o poder secular sempre tentou amordaçar São Pedro, sempre tentou domesticar a voz profética da igreja, mas sempre fracassou. O primeiro exemplo: o Império Romano e a grande perseguição de Diocleciano. Preste atenção, eu falo muito sobre isso no meu livro A Saga Desconhecida do Santo Sudário de Turim. Vejam, vamos lá. No ano de 303, o imperador Diocleciano, o homem mais poderoso do mundo antigo ocidental, decidiu que os cristãos eram uma ameaça à unidade do império. Por quê? Porque os cristãos se recusavam a prestar o culto ao imperador, como se ele fosse um deus. Eles diziam: nós temos um só Senhor e ele não está em Roma. Então não adiante querer nos amordaçar, nos ameaçar. O nosso Deus é único
e não é o imperador, e não é Diocleciano. Em 23 de fevereiro de 303, Diocleciano emitiu um édito ordenando a destruição de todas as igrejas, a queima das escrituras e a perda dos direitos civis para quem professasse a fé cristã. Decretos posteriores exigiriam que sacerdotes e fiéis sacrificassem aos deuses romanos sob pena de prisão, tortura e morte. Milhares foram martirizados, jogados às feras, queimados vivos, decapitados. Mas algo que os imperadores romanos não compreenderam é uma frase atribuída a Tertuliano, um padre da igreja do século II. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Ou seja, quanto mais matavam, mais a fé se espalhava. O Império Romano gastou décadas tentando esmagar uma seita de pescadores e escravos, mas falhou redondamente. Menos de 10 anos após o fim da perseguição, o imperador Constantino assinava aquilo que é conhecido por Édito de Milão em 303. Nele, ele legaliza e permite com que o cristianismo tivesse liberdade religiosa. No fim do século IV, o cristianismo era a religião oficial do Império Romano. O império, por sua vez, virou pó, mas a igreja continua até hoje. Mais um exemplo, o chamado cativeiro de Avignon. Preste atenção, foi um momento em que a França, o rei francês, sequestra o Papa e o papado. Vamos prestar atenção. Vamos agora para o século XIV. O rei da França era Felipe IV, conhecido como Felipe o Belo. Ele queria controlar os impostos da igreja e nomear bispos. O Papa Bonifácio VIII resistiu. Disse que o poder espiritual estava acima do poder temporal, o poder do Estado e o poder da igreja. A resposta do rei foi brutal. Em setembro de 1303, tropas francesas invadiram a cidade de Anagni, onde o Papa residia. Invadiram o palácio papal, insultaram o sumo pontífice, exigindo sua renúncia. E num gesto de humilhação que ecoa até hoje, o chefe da tropa, Sciarra Colonna, esbofeteou o Papa Bonifácio VIII no rosto com sua luva de ferro. Não um tapa de luva de pelica. Olhem lá. O Papa morreu um mês depois, enlouquecido e desmemoriado pela humilhação que sofrera. Seu sucessor imediato, Bento XI, morreu em circunstâncias também suspeitas. Provavelmente havia sido envenenado, antes de conseguir concluir o processo contra quem? Contra Filipe o Belo. Assim, em 1305, um francês foi eleito Papa, Clemente V. E em 1309, pressionado pelo rei da França, ele transferiu a sede da Igreja de Roma para Avignon, no sul da França. Começava ali o que os historiadores chamam de cativeiro babilônico da Igreja, uma referência ao exílio do povo judeu na Babilônia, narrado no livro de Jeremias, na Bíblia. Bom, por quase 70 anos, 7 papas consecutivos, todos franceses, governaram a igreja a partir de Avignon, sob a sombra e a influência da monarquia francesa. A igreja
parecia domesticada. Parecia que o poder secular havia vencido finalmente. Mas algo interessante aconteceu. Em 1377, o Papa Gregório XI, movido pelas orações e pressões de figuras como Santa Catarina de Sena, decidiu retornar a Roma. A sede voltou para onde sempre deveria estar. E o rei da França? A monarquia francesa seria decapitada pela Revolução 4 séculos depois. O trono caiu. A Cátedra de São Pedro permaneceu e permanece até hoje. Vou dar mais um exemplo. O grande cisma do Ocidente. 3 papas, mas nenhum imperador. Vamos lá. Quando Gregório XI morreu em 1378, o povo romano, temendo que o papado voltasse para a França, pressionou os cardeais e elegeram um italiano. Foi eleito Urbano VI. Mas seu temperamento autoritário logo entrou em choque com os cardeais franceses. Olhem o imbróglio aí. Esses cardeais franceses se retiraram de Roma e declararam a eleição inválida e escolheram outro papa, Clemente VII, que voltou a se instalar em Avignon. Agora, neste momento, havia o quê? 2 papas reivindicando ser o legítimo sucessor de Pedro. Repare que essa ideia de a eleição fraudulenta já existia também há muito tempo. Sempre jogo político, nunca verdade. Mas vamos continuar. Tentando resolver a crise em um concílio em Pisa, em 1409, foi feito quando se elegeu um outro papa, Alexandre V. A situação só piorou. Agora havia 3 homens que diziam ser o vigário de Cristo. O de Avignon, o de Pisa e o de Roma. Imaginem, pessoal, a confusão. Reis não sabiam a quem obedecer. Bispos não sabiam por quem rezar. A cristandade estava totalmente dividida. Parecia o caos absoluto. Os inimigos da igreja esfregavam as mãos. Agora a igreja vai implodir. Mas a igreja não implodiu. O Concílio de Constança, entre 1414 e 1418, depôs os 3 papas rivais e declarou os de Avignon como antipapas e elegeu Martinho V como único papa legítimo. A crise durou quase 40 anos, mas, mais uma vez, a igreja sobreviveu. Diante disso, qual é a lição que a história nos ensina? Uma só. O poder secular sempre é passageiro. A cátedra de São Pedro é perpétua. Os imperadores romanos que queriam destruir Cristo e sua igreja se foram. Os reis franceses se foram. Os ditadores do século XX se foram. Mas a igreja continua de pé. Porque, como Cristo prometeu a Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está lá em Mateus 16, 18. Donald Trump é apenas mais um nome na longa lista dos poderosos que tentaram e que tentam intimidar o sucessor de Pedro. Mas como todos os outros, ele passará. E aqui chegamos ao ponto mais delicado, mais doloroso e mais necessário neste vídeo. O ponto que precisa ser dito com clareza, mas com caridade. No entanto, sem omissão alguma. Donald Trump não é um inimigo externo qualquer. Ele é
infelizmente para muitos católicos, um aliado político. O apoio a Trump no Brasil e nos Estados Unidos vem, em grande parte, de setores que se autodenominam defensores da fé e da família. Gente que vai à missa aos domingos, que reza o terço, que defende a vida nascente, mas que luta contra o aborto. Mas veja a contradição absurda. Vejam o escândalo que isso representa. Quando o Papa Francisco, e agora o Papa Leão XIV, fala sobre a dignidade dos migrantes e dos imigrantes, esses católicos gritam: o Papa não entende de política. Ele deveria cuidar só de religião. Quando o Papa condena o capitalismo selvagem, que mata os pobres, eles dizem: o Papa é comunista. Quando o Papa critica a guerra e o belicismo estadunidense, dizem: o Papa é fraco. Ele deveria apoiar o Ocidente cristão. Agora, quando o presidente ataca bispos, quando ele deporta missionários, quando ele chama o vigário de Cristo de fraco e publica uma imagem dele próprio como se fosse Jesus Cristo, esses mesmos católicos se calam. Ou pior, batem palmas. Dizem que Trump está certo, que o Papa mereceu. Agora, são realmente católicos? Eu vi muitos que se dizem católicos aplaudindo quando esse genocida foi eleito. Tem mais, pessoal. Isto tem um nome, chama-se instrumentalização da fé. A fé deixa de ser um encontro transformador com o mistério de Deus e se torna um departamento de marketing do poder político. A cruz vira bandeira de campanha, o evangelho vira slogan eleitoral. É o lobo em pele de cordeiro que Cristo nos alertou muito e tantas vezes para reconhecer. É o joio no meio do trigo, é o perigo aqui, e o perigo aqui não é apenas político, é espiritual, é o risco de vender a alma em troca do poder temporal. E aqui está o ponto central. Que catolicismo é esse? Que catolicismo é esse que se curva ao bezerro de ouro do poder imperial? Que catolicismo é esse que troca a profecia pela bajulação? Que catolicismo é esse que prefere Pilatos a Jesus? Porque Pilatos, pelo menos, mantém a ordem. Por que não há neutralidade aqui, meus amigos? Não dá para servir a dois senhores. A palavra de Deus é muito clara, está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, na linguagem bíblica, não é apenas o dinheiro. É o poder mundano. É a idolatria do Estado. É a tentação de achar que o reino de Deus se constrói com decretos de presidentes e não com a conversão plena, verdadeira dos corações. O Papa Leão XIV, ele representa a misericórdia. Ele diz: bem-aventurados os pacificadores. Ele diz: Deus não abençoa nenhum conflito.
Ele diz: a ação militar não criará espaço para a liberdade. Ele se coloca ao lado das vítimas, dos refugiados, dos pobres que sofrem as consequências das guerras decididas em gabinetes climatizados. O discurso do poder imperial, seja ele de Roma, da França medieval ou dos Estados Unidos de hoje, representa simplesmente uma única coisa: a barbárie. É a lei do mais forte. É a teologia distorcida que diz: Deus está do nosso lado porque temos mais bombas. É a soberba de Nabucodonosor antes de ser reduzido a comedor de capim como um animal. A pergunta que não quer calar é: para você, católico, de que lado você está? Ou você está com o profeta que clama no deserto? Ou você está com Herodes que tenta calar a voz do profeta? Ou você está com Pedro, que mesmo fraco e pecador, foi escolhido por Jesus para confirmar os irmãos na fé? Ou você está com os poderosos deste mundo, que acham que podem comprar e vender até as bênçãos de Deus? Escolham você, hoje mesmo, a quem servir. Não é amanhã. Não quando for conveniente. Hoje. Diante desse cenário de confronto entre o trono e o altar, entre o império e o evangelho, qual é a nossa postura como católicos ou como homens de boa vontade? Primeiro, pessoal, vigilância e discernimento. Sim, vigilância e discernimento. Não podemos deixar que transformem a igreja numa ONG partidária. A Igreja Católica, com C maiúsculo, católica significa universal, não é propriedade da extrema-direita, não é propriedade da esquerda, não é do centro, não é do ocidente, nem de nenhuma nação. A igreja é maior que os Estados Unidos, é maior que o Brasil, é maior que qualquer projeto político deste mundo. É importante nós pensarmos isso. Se você ainda está ao lado deles e contra a igreja, pule fora. Você não precisa dizer que é católico, porque a excomunhão é automática. Portanto, a fidelidade do católico não é um partido, não é um presidente, não é uma bandeira nacional, é ao Evangelho e à Igreja de Cristo, a mesma que ele fundou sobre São Pedro. É muito importante, pessoal. Eu termino agora com uma certeza histórica e teológica. Prestem atenção. O Papa Leão XIV passará. Donald Trump também vai passar. Toda a nossa geração vai embora. Todos os poderosos que hoje brandem suas espadas e lançam suas bombas contra pessoas inocentes serão esquecidos. Como foram esquecidos Filipe o Belo? Como foi esquecido Diocleciano? Como foram esquecidos todos que tentaram destruir a barca de São Pedro? Pessoal. Mas, como disse Jesus, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. A igreja já viu reis caírem, presidentes serem vaiados pela história e tiranos virarem estátuas de sal. A única coisa que permanece de pé 2000 anos depois é a rocha, que é São Pedro. A igreja não é uma mera instituição humana. Para quem acredita, ela é o corpo místico de Cristo.
ela tem um fundador que venceu a morte. Foi isso que foi celebrado agora na Páscoa. E por isso ela atravessa os séculos incólume, mesmo ferida pelos pecados de seus filhos. E foram muitos. Mesmo perseguida pelos poderes deste mundo, que também foram muitos. Você sabe que Deus nos dê sabedoria para estarmos ao lado dessa rocha e não para estarmos ao lado da areia movediça do poder imperial. Que Nossa Senhora, a Mãe da Igreja, interceda por nós e também pelo Santo Padre Leão XIV. E que cada um de nós, que se dizem católicos, tenhamos a coragem de escolher ou a barbárie do poder que oprime ou a misericórdia do Evangelho que liberta. Bom, pessoal, eu quis trazer essa reflexão que para nós, para mim de modo especial, é muito importante. Porque quando eu vi aquela imagem de Trump vestido ou fantasiado de Jesus, cada vez fica mais claro para mim essa messianização dele e de toda a sua tropa. Eles que usam o nome de Deus para os seus próprios interesses, somente para isso. Eu quero realmente que vocês, que são católicos, ou que se dizem católicos, e que se dizem de extrema direita ou da direita, pensem com carinho nessas palavras. Para que vocês entendam que a questão não é ser de direita ou de esquerda, mas ser de Cristo, somente de Cristo, que é o Senhor da paz, que é o Senhor da misericórdia. Não podemos rir diante da morte de pessoas inocentes, como muitas pessoas aplaudiram um colégio ser bombardeado e 200 crianças morrerem na hora. Isso não é ser cristão, e vocês vão ser cobrados disso. Bom, aqui é o professor Jack Brandão. Espero que vocês curtam este vídeo, compartilhem para os seus amigos e para os seus inimigos também. E escrevam aqui nos comentários, vocês concordam com essas atitudes de pessoas que se dizem cristãs? O que vocês acham? Bom, fico por aqui. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.